Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020, e eu estou aqui pedindo licença à senhora, ao senhor, mais uma vez, para entrar na sua casa. Muito obrigado por me permitir entrar neste santuário que é a sua casa, o seu lar. Depois desse final de semana, onde nós comemoramos o Dia dos Pais, eu quero abraçar todos os pais do Brasil inteiro e fazer uma homenagem hoje aqui a dois grupos de pais bem diferentes. Daqui a pouquinho teremos o giro de notícias, teremos ainda uma entrevista muito especial e também o De Olho na Rede. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência, obrigado por nos acompanhar. Se você puder, envie o WhatsApp para a gente, o telefone está aparecendo aqui na sua tela. Nós queremos abraçar você aí também na sua cidade. Está no ar o programa Com Brasil Nordeste de hoje. Quero começar chamando a Natânia Mello para o Giro de Notícias, ela que está em Pernambuco. Natânia, o giro é seu. Fortaleza é a capital com a maior taxa de mortalidade por Covid-19 no Brasil. São aproximadamente 138 mortes para cada 100 mil habitantes. Considerando todo o território nacional, esse índice é de 46,9, segundo o Ministério da Saúde. Dos 100 mil óbitos provocados pela doença no país, 3,7 mil foram registrados na cidade cearense. Além disso, a taxa de letalidade em Fortaleza é de 8,6%, mais que o dobro da brasileira, de 3,4%. A taxa de contágio da doença, no entanto, está desacelerando na cidade. Desde maio, auge da pandemia em Fortaleza, a média móvel de óbitos caiu de mais de 90 mortes por dia para 2 em agosto. Natânia Mello, para o programa Brasil Nordeste. Agora vamos até São Paulo, onde o palmeirense está todo feliz da vida aí por conta de um campeonato que ganhou. Eduardo Negrão. Boa tarde, audiência do Brasil Nordeste, em especial os palmeirenses, campeões paulistas nesse final de semana. Como eu, em cima do nosso arqui-inimigo, o Corinthians. As notícias de São Paulo. O ex-ministro Alexandre Baldi e secretário de Transportes Metropolitanos do governador João Dória foi preso na sexta-feira, mas já foi solto. O laxante nacional ministro Gilmar Mendes soltou o meninão. E sobre isso, Rodrigo Maia, que é amigão desse Alexandre Baldi, que é ex-deputado federal, disse o seguinte: acho que a decisão é muito bruta, muito dura. Prender uma pessoa por causa de um fato acontecido 6 ou 7 anos atrás. Até me parece uma decisão arbitrária. Ou seja, se você matou, sequestrou, assassinou alguma pessoa e já faz 7, 10 anos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considera que você está perdoado. Que coincidência, né? E para irritar mais a Folha de São Paulo, nesse final de semana também tivemos uma ocorrência diferente do normal. O secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Wajgarden, sofreu uma tentativa de assalto ali na Bela Sintra, com a Alameda Franca, o coração dos jardins, a parte mais nobre da cidade de São Paulo. O Fábio estava descendo de uma moto daquelas potentes, quando um ladrão chegou simulando estar armado e diz: passa o relógio aí, perdeu o Playboy. O que ele não sabia é que o secretário, como todo bom bolsonarista, estava armado, devidamente autorizado com seu pote de arma, e efetuou a prisão quase no local. O ladrão tentou correr, ele correu atrás, passaram o pé no ladrão, um civil lá que se quis ajudar, e acabou se enquadrando o ladrão. A esquerda, claro, protestou em São Paulo, que abuso dos direitos humanos, que na verdade eles achavam que a pessoa tem que aceitar ser assaltado, ter seus bens possuídos por terceiros e ficar quietinho, e ainda ter ajuda psicológica para o assaltante. Eduardo Negrão comemorando o campeonato do Palmeiras, direto de São Paulo. Obrigado, Natânia. Obrigado, Eduardo Negrão. Olha, vamos fazer menção aqui aos pais.
Acabamos de comemorar o Dia dos Pais neste domingo e eu quero fazer uma homenagem aqui ao Orlandinho. Eu encontrei o Orlando no Rio de Janeiro, o Orlando que está lutando contra um câncer, ele que é um pai muito carinhoso, um avô babão e pai de um filho de patinhas também, que é o Sheik. Orlandinho, eu desejo toda a sorte do mundo a você, que o seu presente seja a sua cura, o seu pronto restabelecimento, para que você possa ainda gozar de muitos dias ao lado do seu filho e do seu neto e da sua família. Estendendo esse abraço a todos os pais que em algum lugar desse país está passando por alguma dificuldade, por algum problema de saúde, que o presente do Dia dos Pais seja a sua recuperação. Mas eu passei também por muitas famílias que estavam comemorando, celebrando, estavam em paz, estavam saudáveis. A todos vocês também o nosso abraço, o nosso parabéns e que você continue sendo grato a Deus pela sua saúde e pela sua felicidade em família. E um outro registro, para finalizarmos as homenagens aos pais, fazer menção de uma postagem que eu vi na internet. A Marcele, ela diz assim: obrigado, mãe, por você ter sido mãe e pai. Eu quero abraçar a todas as mães solteiras, as mães viúvas, as mães que por alguma razão tiveram que criar os seus filhos sozinhas. A você que é mãe e pai, a minha dupla homenagem, o meu duplo parabéns. Vamos a um breve intervalo comercial. O programa Com Brasil Nordeste de hoje volta já já. No próximo bloco, uma entrevista muito especial. Volto já. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, Brasil Nordeste na TV Com Brasil. Canal 28, na Sky e Oi TV. TVs Claro e NET, no Canal 3 e na TV Vivo e GVT TV, Canal 239. Brasil Nordeste na TV Com Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, apresentação Sandro de Moura. Nós anunciamos aqui uma entrevista com o deputado Castelo Branco do estado de São Paulo. Mas por conta desta festa, que é a comemoração do Dia dos Pais, nós vamos reprisar uma entrevista com o Dr. Mauro, que fala do cidadão sênior, porque se você é pai ou se você é filho, algum sênior tem na família. Vamos reprisar essa entrevista muito interessante que fala sobre os cuidados com os idosos. Pode rodar. Hoje nós temos um bate-papo muito especial com o Dr. Mauro de Oliveira Freitas. Ele é presidente da Abrax, que é a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, aqueles que nós chamamos de idosos, né? Dr. Mauro, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Seja bem-vindo ao Brasil Nordeste. Eu que agradeço estar aqui nesse canal com vocês. Matéria importante para nós discutirmos. Estamos aqui à disposição para esclarecer a população a respeito da cidadania sênior, né, que são as pessoas idosas. Maravilha. Gostaria que o senhor fizesse uma apresentação primeiro da sua associação. A associação ela tem 6 anos. Ela hoje é representante da sociedade civil no Conselho Nacional do Idoso, no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E hoje nós estamos praticamente através de Facebook, Instagram, né? Nós não somos uma associação de prestação de serviço, mas de informação e esclarecimento. Então ela é uma associação hoje que está alcançando quase 10 mil já seguidores, e a nossa intenção maior, acima de tudo, é o esclarecimento, é trazer a conscientização da população a respeito da condição da pessoa idosa e das dificuldades que nós teremos no Brasil a respeito de viver numa situação de 60 a mais, se nós não tomarmos algumas medidas já imediatamente, porque já passamos até do momento de dar uma estrutura razoável para uma pessoa viver no Brasil com tranquilidade após os 60 anos.
O Dr. Mauro é também membro do Conselho Nacional do Idoso e aqui na OAB de Brasília, ele é presidente da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa. Dr. Mauro, como que está a situação do idoso hoje no Brasil? Sandro, se nós formos pensar em termos de defesa da pessoa idosa, esse sistema todo que temos hoje à nossa disposição, ele vem sendo formado basicamente a partir de 2003, quando o Estatuto do Idoso entrou em vigência. Antes do Estatuto do Idoso entrar em vigência, que na verdade é uma tomada de várias leis que influenciaram, né, a política nacional do idoso, que acabou se transformando no Estatuto. Então, em termos de regra, leis, nós estamos até bem servidos. Nós temos muitos indicativos de que a nossa legislação, se cumprida, ela alcançaria o seu objetivo. O que acontece com o Brasil, e como em outras áreas também, nós temos um problema conjuntural. Então, e conjuntural e cultural. Então, não é também só no Brasil. Só para ter uma ideia, se a gente for pensar nessa estrutura toda, como é que ela se formou e como hoje ela está voltada a atender o público idoso, ela começou em 48, quando começou a se falar sobre os direitos humanos. Foi a primeira vez que se falou na condição igual também da pessoa idosa. Depois daí veio para o Brasil, já com esse conceito, e na Constituição Cidadã de 88 se falou da necessidade de se dar apoio à pessoa idosa. No artigo 230, ele diz que é atribuição da família, né, da comunidade, da sociedade e do Estado atender e cuidar do idoso. Então está na Constituição a partir de 88. A partir de 88 foi feita a Política Nacional do Idoso, que foi consolidada em 94. E a partir dessa Política Nacional do Idoso, que dava as diretrizes que nós precisamos fazer de benefício para os idosos, nós criamos o Estatuto do Idoso em 2003. Né? E de lá para cá, a gente vem aprimorando, vem discutindo isso, mas é muito recente, se a gente for pensar sobre isso. Mas e o senhor acha que... Porque tem muitas leis também e que acaba não pegando, né? O senhor acha que tem havido uma adesão a esse novo conceito ou não? Eu quero até refazer a pergunta. Como é que o senhor vê essa questão dos costumes versus leis, né? Porque eu sou de um tempo, e não faz tanto tempo assim, e que não precisava de lei para que nós honrássemos idosos, protegêssemos o nosso idoso. Como é que o senhor vê essa questão de ter que ter uma lei para que a família cuide do idoso? Pois é, infelizmente, né, são vários aspectos também que estão mudando. Primeiro que nós estamos envelhecendo rapidamente, né, no Brasil, o que a Europa, por exemplo, levou 100 anos para consolidar em termos de percentual de envelhecimento, o Brasil está fazendo em 30. Em 2060, Sandro, nós vamos ser algo em torno de 25% da população idosa. Hoje, por exemplo, nós já temos mais avós do que netos no Rio Grande do Sul, por exemplo. E essa questão de cuidar dos idosos, ele vem ainda com o agravante de uma sociedade que está vivendo uma crise de estresse, de trabalho, falta de dinheiro, falta de recurso, uma velocidade enorme. E o que acontece é que isso gera uma tensão de violência entre familiares, idosos, cuidadores, né? E aí nós não temos uma sociedade num ritmo tão favorável para nós termos esse contato do filho com o pai idoso. E outro recurso, outro fenômeno que está acontecendo também, nós temos hoje muitos idosos cuidando de idosos. Então não é raro hoje a gente ver uma pessoa de 60 anos cuidando de uma de 90. Até menos idade também. Temos já casos de filha, mãe e avó no mesmo ambiente. Então isso tudo, e sem uma estrutura de cuidado, gera um estresse. Ainda se tem muito amor pelos idosos, pelos familiares, mas as pessoas estão sendo obrigadas a sair, as famílias estão pequenas, e o encargo de cuidar do idoso cai geralmente em um ou outro irmão.
Que não também tem mais aquela família grande não que tem. dava para distribuir, às vezes era uma irmã que não casava, ou um filho que tinha uma moradia próxima, que acabava cuidando e dando aquela estrutura. Hoje não é incomum a gente ver um pai morando em Sobradinho, né, aqui em Brasília, e o filho vai morar em Águas Claras, por exemplo. Se tiver qualquer problema, ele tem que se deslocar há quanto tempo, né? Verdade. Então. Em relação à violência que o senhor falou, estresse que gera violência, quais os tipos de violência que os idosos estão expostos? Olha, o quadro da violência com relação ao idoso, ele é dramático, porque o idoso ele vive basicamente dentro do seu lar, né? E é lá que está acontecendo a violência. 85%, até mais, das violências contra a pessoa idosa acontece dentro do seu lar e acontece em razão de um contato com alguém que ela conhece. Então não é um assalto, alguma coisa assim, é violência física, psicológica, de abandono, que acontece no seio familiar. Então esse é um problema. Além disso, 70% acontecem com idosas e não com idosos. Então também nesse aspecto a mulher tem uma desvantagem em relação ao homem. Ela sofre mais violência em relação à violência doméstica. Lamentável. Nós vamos tentar trazer o Dr. Mauro para ser um parceiro nosso aqui mais frequente, criar uma espécie de coluna aqui da pessoa sênior, para poder estar trazendo mais informações para você. Você está assistindo a entrevista com o Dr. Mauro, que é presidente da ABRACS, Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Ele está falando sobre os cuidados, sobre também ficar atento aos maus tratos a idosos, tudo isso para homenagear aquele que nos antecedeu, aquele que nos deu o princípio da vida, enfim, alguém que já cuidou de nós e que agora merece todo o seu cuidado. Vamos voltar à entrevista com o Dr. Mauro, presidente da ABRACS. Dr. Mauro, nesse período de pandemia, houve alguma mudança em relação ao comportamento dos idosos ou mesmo situação de violência em relação aos idosos? O que mudou? Houve, Sandro. Infelizmente houve um aumento, até em função da quarentena, né? As pessoas ficaram mais em casa, problemas financeiros também, e isso acabou gerando um estresse que naturalmente levou a uma exposição maior do idoso e uma violência também que a gente se constatou de aumento significativo. Infelizmente isso aconteceu. Mas por esse contato, então as pessoas não trabalharam, ficavam mais em casa, naturalmente as discussões não só em violência com idosos, mas até separações, problemas de pais com filhos, isso gera quando há essa concentração e esse contato mais íntimo, né? E as violências, elas não mudaram, elas só se agravaram, mas o que é a violência contra o idoso e o porquê que no contato mais próximo ela se agrava? A violência contra o idoso, ela se reveste de vários aspectos. Por exemplo, o assédio financeiro. Nessa época de perda de emprego, dificuldades financeiras, muito se socorre da aposentadoria do idoso. Isso é uma violência. Porque você está chamando para a responsabilidade um idoso que não tem mais o que fazer, depende unicamente daquilo que ele construiu ao longo da vida e às vezes alguém lança a mão desse recurso que muitas vezes é pago no Brasil, né, e pede ou às vezes até determina que o idoso entregue aquele recurso, que vai faltar no seu remédio, em alguma reserva que ele precise para alguma internação, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Isso se chama assédio financeiro, isso é um crime contra o patrimônio do idoso. Temos dificuldades também com relação a pessoas que se irritam com o idoso e acham que é natural isolar o idoso dentro de casa. Eu não falo mais com você. Quer fazer seu almoço, vai lá e faça. Quer tomar banho, toma banho, eu não aguento mais você. Não é assim. O idoso, ele é uma pessoa que a partir dos 60, conforme a legislação, ele passa a ser vulnerável. Qualquer atividade contra ele, ele é agravado por se tratar de uma violência contra uma pessoa vulnerável. Então esse isolamento que se faz, que é um assédio psicológico, o próprio contato físico também, o empurrão, qualquer coisa, o idoso ele é muito mais frágil, e dessa fragilidade gera hematomas, quebra de ossos, coisas assim, que podem
redundar até na morte se ele tiver que ser internado. E temos problemas também com vários aspectos, né? Mas esse é o abandono, falta de alimento, a negligência com relação à saúde e à higiene do idoso, né? Permitir a autonegligência sem comunicar autoridades, não ir visitá-lo. Falar em não ir visitá-lo, muitos idosos são colocados em instituição de longa permanência. Né? Como é que o senhor vê o papel dessas instituições em relação aos idosos e esse caso de abandono? Alguns acham que simplesmente deixar lá na casa, na instituição, está resolvido, às vezes nem vai visitar. A questão da instituição de longa permanência, ela é mais complexa, ela tem vários aspectos a serem pensados e visitados, mas assim, quanto mais instituições de longa permanência nós tivermos, melhor, porque são alternativas de moradia, de proteção a idosos que não podem ter uma residência, uma família. Toda a nossa legislação e toda a nossa construção a respeito do idoso é mantê-lo em contato com a família ou vivendo com a família o máximo possível. Um idoso ele é institucionalizado, como a gente diz, quando ele quer fazer isso. Pode ter idosos que digam, eu quero ir para uma instituição, e tem muitas instituições boas, outras nem tanto. Nós estamos agora aprimorando esse trabalho. Mas existem idosos que são institucionalizados, às vezes por um problema de cognição, que é a dificuldade, né, de tomar suas próprias decisões. Então essas pessoas, geralmente, elas são curateladas, é um processo judicial de interdição da pessoa idosa, ela perde a condução, ela é relativa, ela pode ir de um grau até o máximo, né, de dificuldade e de autonomia, mas quando ela precisa de cuidados intensos, naturalmente é melhor do que essa pessoa seja cuidada numa instituição onde tem auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, né, do que ficar em casa, sabe-se lá com que tipo de cuidado, às vezes, muitas vezes até, sem o dolo, né, sem a intenção de maltratar o idoso, mas por uma negligência, pelo desconhecimento de cuidados que o idoso tem que ter. Perfeito. Por exemplo, já digo aqui, até para que o telespectador aí também tenha uma ideia, mantenha os idosos hidratados. A falta de água é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão contundente, porque gera até confusão mental, que pode ser associado e até confundido com uma demência. Claro. A desidratação aumenta o batimento cardíaco, pode levar a infarto, pode levar a vários problemas. Então, dentro de casa, não ter uma pessoa que lembre o idoso de tomar água já pode ser um grande problema. Como exemplo, algo que não deve acontecer dentro de uma instituição onde pessoas que cuidam têm as atribuições de sistematicamente oferecer água, alimentação no horário certo, os banhos, banho de sol, algum tipo também de atividade, coisa também que o idoso sozinho em casa não tem. Então, uma instituição de longa permanência bem feita, bem estruturada, ela é muito mais suscetível de oferecer uma qualidade de vida melhor do que um idoso ficar sozinho, isolado dentro de casa, onde nós temos inclusive dificuldade de saber se ele está sofrendo alguma violência. Perfeito. Nós estamos chegando ao final desse bate-papo, mas eu já quero pedir aqui a você que mande as suas perguntas para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, que nós vamos encaminhar ao Dr. Mauro, para que ele possa estar ajudando a gente a responder as suas dúvidas, tá bom? Dr. Mauro, eu gostaria que o senhor deixasse então uma mensagem final aos nossos telespectadores e já deixando aqui o convite para que o senhor possa aqui fazer uma coluna, assinar aí com a gente para manter os nossos irmãos orientados em relação às pessoas que construíram, né, que foram a base das nossas vidas, né? Pois é, a gente garantir o respeito da pessoa idosa hoje é garantir a nossa condição de vida no futuro. Se a gente não fizer alguma coisa hoje, certamente vamos sofrer nós mesmos no futuro. Então esse é o primeiro passo inteligente da gente saber estruturar uma sociedade, porque se nós tivermos sorte, nós envelheceremos, né? A outra opção não é a melhor, né? E é importante que nesse momento de pandemia, que se cuide muito da pessoa idosa, evite esse contato. Nós estamos tentando ao máximo possível
né, levar as pessoas ao bom senso. Nós não queremos que as pessoas sintam medo, a gente quer que as pessoas se precaverem, né? Então elas cuidem dos seus idosos, tentem evitar o contato direto e denunciem qualquer violência. Se você é vizinho, se você é parente e percebe algum tipo de maus trato, violência, nós temos o Disque 100 do Ministério, onde tem a Secretaria Nacional do Idoso, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, onde a pessoa pode se socorrer em denunciar, né, ou denuncie no Ministério Público, que também tem essa atribuição, né? Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos a Central Judicial do Idoso, do Tribunal de Justiça, que é um serviço também que pode se lançar a mão. E, por fim, aqui em Brasília nós temos, como tem em outros estados, né, delegacias especiais para tratar da condição do idoso em algum tipo de violência, que é o DECRIM aqui em Brasília e outros lugares a delegacia do idoso também. Então, todo sinal de medo do idoso, sinal de violência contra o idoso, não é difícil, é um padrão da gente ver. O idoso ele tem excesso de respeito com alguma pessoa perto dele, isso é sinal de medo. Às vezes um óculos quebrado, a gente pode perceber que houve algum tipo de violência, empurrão, algum tapa, alguma coisa assim. Por que o óculos está quebrado? Por que uma bengala está quebrada? Por que ele está com algum arranhão? Né? Então esse tipo de situação a gente tem que perceber. E, geralmente o idoso maltratado, o idoso sofrendo violência, ele para de comer, ele para de querer falar, ele se isola socialmente. É mais ou menos assim como uma criança, até em termos também de abuso, né? Então o idoso também pode sofrer algum tipo de violência, abuso de toda ordem também, o idoso sofre. Então nesse caso, tentar investigar, ver o que está acontecendo, e se tiver alguns indícios de que há ali uma violência, liga para o Disque 100, denuncia nas delegacias para que a gente possa tomar alguma medida em relação às pessoas idosas. E, inclusive, as seccionais da OAB, todas no Brasil, aqui como Brasília, eu sou presidente da Comissão de Defesa do Direito do Idoso, as pessoas podem se socorrer também ligando para a OAB, pedindo para falar com alguém da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa também. Muito bom. Olha, eu quero render aqui a minha homenagem a você que prestigia o seu idoso, que cuida do seu idoso, que ama o seu idoso, e pedir que você estenda essa proteção, como o Dr. Mauro colocou aqui, aos seus vizinhos. Você já cuida do seu com muita atenção, parabéns para você, Deus abençoe muito você, mas se você percebe que alguém no seu entorno não está sendo devidamente cuidado, na verdade que esteja sendo maltratado, então você tem o Disque 100. Eu quero finalizar dizendo que o idoso, ele não é apenas uma bússola, ele é uma estrada mesmo, que ele mesmo pavimentou para que você venha por cima. Você pode até usá-lo como bússola também, você pode ir um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, mas você tem que passar por esse caminho que ele já pavimentou. Por isso, todo o nosso respeito, toda a nossa consideração aos nossos idosos. Dr. Mauro, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Estamos chegando ao final de mais um programa. Grato pela sua audiência. Queremos pedir que você nos acesse através das nossas mídias sociais e gratos a Deus pela saúde, pela disposição em trabalhar, pela oportunidade aqui na TV Com Brasil. Se o amor de pai rendesse troféus, haveriam de modificar os pódios. Como classificar o maior amor? Como medir o maior pai do mundo? Se o meu é o melhor e o seu também. Conheço outro tantos que dizem o mesmo. Qual lugar no pódio nos convém? Ainda bem que não há como fazer tal competição. Está feito com direito a cheiros e cores e às vezes canção. O meu pai é o melhor pai do mundo, sim. O seu também. Cada um tem um herói de verdade e isto é o maior bem. Na corrida da vida, o tempo passa a voar. Os sentimentos se eternizam. As imagens jamais irão se apagar. No final, todos no topo do pódio, exibindo lindos troféus. O pai amigo, refúgio, farol
cordel. No pódio mais precioso do planeta, que a vida lhe deu, o coração do filho amado, que para sempre será seu. Mais uma vez, parabéns pelo Dia dos Pais, Deus abençoe a todos e até a próxima.